Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Agrifato Cast. Mais uma semaninha agitada, mas para começar, queria ir lá para a nossa parceria com a Zoetis, nosso apoiador. Então, nós estamos lançando aí uma campanha de perguntas que contemplem essa parceria, Zoetis, que é uma empresa de saúde animal. Então, tem surgido muitas perguntas, principalmente relativas à questão de carência, né? Enfim, e protocolos especialmente depois que saíram aquelas as suspensões de algumas plantas importantes aí brasileiras para exportar para a China, como por exemplo Mozarlândia, né, na semana retrasada e na semana do Carnaval. Então vou trazer essa pergunta para a gente dar início aqui à nossa conversa e trazer esse esclarecimento. Por favor, enviem as perguntas de vocês, façam parte aqui desse movimento para a gente levar conhecimento, inclusive técnico, tá bom? Através dessas parcerias. E é sempre importante vocês entenderem que a gente precisa desse apoio aqui para fazer bem o nosso trabalho e poder continuar. Então, vamos lá, né? A pergunta foi a seguinte: você poderia explicar como funciona o protocolo de vermifugação para bezerros e vacas em reprodução? Então, são duas categorias bem específicas, né? E o comentário aqui da Marina é: estamos com medo da questão dos resíduos na carne, tá bom? Então, vamos lá. A resposta da Zoetis técnica é a seguinte: vou responder com base no protocolo deles, né, já que é o nosso apoiador. Então, para bezerros de corte, as UETs indicam uma vermifugação ao redor de 4 meses de idade. Então, são bezerros que ainda estão mamando, tá bom? Com ônix, que é uma moxidectina de alta concentração. Essa indicação, ela está baseada em estudos, né, dados científicos que mostram que os bezerros vermifugados nessa idade, eles chegam à desmama ali por volta dos 8 meses de idade, pesando até 9 quilos mais quando comparados com bezerros que não receberam a vermifugação protocolo, tá bom? Aí já quando a gente fala de vacas de corte adultas, as OETs recomendam uma vermifugação com o Cidectin no início do protocolo de IATF, tá bom? Então essa estratégia, ela mostrou que além de promover um bom controle da verminose, também houve uma melhoria nos índices reprodutivos das fêmeas como consequência desse protocolo, tá certo? No início da estação de IATF. Claro, né? Vaca mais bem tratada, com melhores condições, vai emprenhar mais fácil, tá bom? Então fica a resposta aí. E nessas idades, a gente não tem problema com resíduo, tá bom? Nessas etapas aí. Então fica o recado e bora para a semana. Obrigada aí, obrigada Zoetis pelo oferecimento. Então vamos lá, pessoal. Novidade da última semana, que ainda não deu tempo da gente falar aqui no pod em específico, foi o rumor na semana passada que ninguém conseguia justificar com fontes oficiais, acho que é importante vocês terem isso em mente, de que os Estados Unidos parariam de fornecer carne para a China e que isso teria a ver com a guerra comercial tributária que o Donald Trump encampou aí em nível global, né? Então começou aí, inclusive a semana passada, com o anúncio das tarifas de aço e alumínio, que vão atingir praticamente todos os países, sem exceção, sem negociação, sem choro, nem vela. E aí isso acaba respingando sobre outros mercados, né, como contrapartida, como retaliação, etc. Então, demorou para a gente conseguir entender o que estava acontecendo. Então, vinha essa informação, inclusive de fontes seguras, falando que os Estados Unidos iam parar de fornecer carne para a China. E aí, nosso primeiro movimento foi tentar entender qual era esse volume. Então, a gente chegou a um volume de 152 mil toneladas de carne entre congelada e resfriada e miúdos que entram dos Estados Unidos na China. Isso corresponde a aproximadamente 5% de tudo que a China importa, tá? Então, importando aí de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, de Austrália, etc. 5% é o que entra dos Estados Unidos, tá? Outra informação relevante e importante de se entender é que essa carne que sai dos Estados Unidos para entrar lá é uma carne premium, né? Uma carne que vai para a população de classe A+, chinesa. Então, é um animal confinado, bem terminado, oriundo aí de raças europeias, no mínimo meio sangue Angus, né, que é a raça base lá que os Estados Unidos usam. E isso representa 1,3% da produção norte-americana, esse volume. Então, é um volume relativamente pequeno, né, em relação ao país afetado, que seria os Estados Unidos. E a gente começou a entender primeiro os efeitos, a quantificação desse volume e o que isso geraria de impacto. Então, quando a gente compara o preço dessa tonelada exportada pelos Estados Unidos para a China com o preço exportado brasileiro, você já vê que a qualidade é um fator, né? E que não é a mesma carne que a gente exporta basicamente para lá. Por quê?
porque a tonelada exportada norte-americana em relação à tonelada exportada brasileira para a China é 122% mais cara. Então, o preço da tonelada norte-americana é 122% mais alto do que o que a gente exporta para a China hoje. Para vocês verem que, de fato, não é a mesma natureza de produto. Os mercados que compram, outros mercados que compram esse tipo de produto seriam Japão e Coreia do Sul, aos quais os Estados Unidos já têm acesso. Então, a gente prevê, né, entende que os dois primeiros mercados substitutos para comprar essa carne seriam Japão e Coreia, e que possivelmente os preços domésticos lá cairiam um pouco com essa oferta adicional que teria que ser remanejada, porque essa carne está aí, né? Em segundo lugar, a gente vê já que não seria a natureza do Brasil ser o substituto imediato para esse produto, e sim a Austrália. A Austrália produz esse produto, já exporta, inclusive, esse produto, né? E a Austrália seria o substituto imediato. Inclusive, a gente poderia considerar também, por exemplo, a Argentina ou Uruguai, ou um pouco o Canadá, mas esses países hoje estão menos competitivos em relação a preço para fornecer esse tipo de produto para a China. Então, o primeiro imediato e o mais competitivo seria a Austrália e depois a Argentina, tá bom? Então, o produto que sobraria seria realocado para Japão e Coreia, e o substituto dessa carne que já não entraria na China seria a Austrália, poderia levar um volume adicional aí de exportações, tá? Mas, caso o Brasil viesse a ser o substituto, se fosse uma questão de preço, se a gente pegasse as nossas carnes premium aqui, que tem espaço no nosso mercado doméstico e que tem crescido muito para substituir a carne lá na China, a gente poderia aumentar as nossas exportações em 5,2%, só para vocês entenderem, tá bom? Então, basicamente, essas são as informações. E daí a gente foi atrás de tentar confirmar essa informação, porque não havia um comunicado, não havia uma fonte oficial emitindo essa informação, confirmando essa informação. E aí nós fomos entender o que estava acontecendo, né? Então falamos com traders norte-americanos, com traders australianos, e aí a informação foi a seguinte: existe o tratado aí de livre comércio, né? De livre comércio, não, de comércio entre Estados Unidos e China. Ele foi estabelecido em 2020, tá? E ele seria renovado automaticamente agora em 2025 a partir de uma burocracia. Ele tem um sistema em que se tem que inserir novos documentos e o sistema desde a semana passada estava fora do ar. Então não houve um comunicado, não houve uma informação de um governo para o outro. O que houve foi a suspensão do serviço de informação de documentação e automaticamente essas licenças expiraram ontem, segunda-feira. Então não seria mais possível certificar a carne sem que essas licenças estivessem ativas, tá? Então as licenças caíram. Então foi uma questão muito técnica, burocrática, né? E não prática ou informativa através de alguma autoridade. Parece que as licenças para frango e suíno já voltaram, mas é importante a gente entender que a participação do frango e do suíno nas importações chinesas dos Estados Unidos é praticamente nada, é muito, 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 muito baixa. Deixa eu pegar os números para vocês aqui, que obviamente eu esqueci de cabeça, né? Vocês já me conhecem. Peraí, frango, não, aves, peraí, aqui. Agora sim, ó, vamos lá. Foram exportados para os Estados Unidos 18,43 mil toneladas de carne suína no ano passado, uma participação do total de 1,43% no acumulado das importações chinesas de 2024, e aves foram 428,7 mil toneladas, uma participação de 0,01%, para vocês verem que assim, frango suíno não foi muito atingido, e ao mesmo tempo a gente já teve um retorno, né? Vamos falar assim, mas carne bovina ainda está suspenso e seria o grande volume. Então foi assim que a gente conseguiu confirmar, né? Só na sexta-feira à noite, falando aí com esses traders internacionais, a gente conseguiu entender que na segunda-feira, se o sistema não voltasse, as licenças também cairiam, e foi de fato o que aconteceu. Vamos ver se volta, né? Ainda está assim meio incerto, ninguém se comunicou oficialmente, mas o impacto seria esse, tá bom? A princípio, eu acho um assunto importante. Agora, falando um pouquinho de mercado, né? Nós temos informações preliminares. Bom, lembrando, fevereiro fechou recorde de abate de fêmeas, aumento do volume de abates também, então não está faltando carne, mas nós exportamos muito, batemos recorde para exportação para o mês de fevereiro, importante ressaltar isso. E agora para março, o que nós estamos sentindo é que depois do dia 15, agora passou a metade do mês, a primeira metade do mês, nós começamos a sentir uma redução da participação de fêmeas nos abates. Então, as fêmeas que estavam participando aí de, sei lá, 44, 50, 54% dos abates, elas estão caindo em participação, tá? E o boi ainda não começou a aparecer com força. Então, o mercado deu uma segurada aí. Vocês sentiram no mercado futuro, ele está subindo, tanto por essa percepção de oferta,
quanto por essa compreensão errônea da semana passada de que o Brasil que seria o substituto dos Estados Unidos, tá bom? Então tem essas duas questões que fizeram o mercado futuro voltar a subir, voltar a beirar R$ 315 na média aí das cotações futuras, um ágio em relação ao boi negociado no balcão hoje, ou seja, uma boa oportunidade de venda. Ah, então você está falando que o boi só vai ficar em 315 em maio, Lígia? Na verdade, eu acreditava até num valor mais baixo, para ser bem sincera. A gente vinha pontuando isso do começo do ano até agora, né? Mas assim, ninguém tem essa resposta. Essa resposta exata, ela não existe. O que existe sim é uma oportunidade no mercado futuro hoje de vender boi mais caro do que a gente vê no balcão hoje, tá? Por quê? Porque quando começar a secar, pode ser que apareça um pouco mais de gado. Eu sei que há muitas regiões em que já parou de chover, é importante pontuar isso. O Brasil é um país com condições continentais, com dimensões continentais. Desculpa. É um país que vai ter condições muito diferentes, né? Muito destoantes de acordo com a região. Então, a gente sabe que tem regiões em que o pasto já está sofrendo, já parou de chover, regiões muito acometidas por cigarrinha, por lagarta, tá bom? Por morte súbita, mas estamos falando de agora período chuvoso e luminoso. Então, sol, chuva e calor faz pasto mais crescer do que prejudica o pasto. Então, vamos lá, estamos em plena época de produção de forragem. E quando isso na média começar a secar um pouco mais, talvez apareça um pouco mais de gado terminado a pasto. Desculpa, gente. Dito isso, tá enxugando fêmeas agora, a gente está começando a sentir um pouquinho na oferta, tem gente querendo procurar fêmea para bater, mas ainda tem um pouquinho de gado macho também para aparecer. Vamos ver como isso fica no frigir dos ovos. Mas o ponto é, já estamos começando a sentir o fim do primeiro trimestre de abate de fêmeas e talvez o primeiro indício da saída da pecuária da fase de liquidação de fêmeas. Vamos ver. A gente precisa pelo menos de uns 3 meses de redução da participação de fêmeas e principalmente que a participação de fêmeas nesse mês específico e depois nos outros 2 subsequentes seja menor do que nesses mesmos 3 meses do ano anterior. Então, vamos analisar, vamos devagar, passo a passo, mas tudo indica que sim, a gente pode estar começando a virar para uma fase de exaustão desse movimento de liquidação de fêmeas, tá bom? Mas a notícia desse começo de semana é essa, né? A gente começou a sentir menos fêmeas nas linhas de abate, como um reflexo do exaurimento dessa fase de liquidação de fêmeas após o desafio reprodutivo do ano passado. E aí, começando a pensar e projetar segundo semestre, fazer esses exercícios que a gente costuma fazer aqui, é importante a gente notar que o custo nutricional está começando a apertar a margem de confinamento e está todo mundo de olho nisso agora, né? Então, será que vai pôr boi para o coxo? Será que tem capital para fazer isso depois de uma crise que dura aí praticamente 3 anos na pecuária? Apesar do preço ter subido no segundo semestre do ano passado, né? O criador, né? O recriador, ele ainda não sentiu, né, na prática. Então, assim, a gente pensa no que vai acontecer aqui na engorda, em relação a esses caixas que estão pressionados pela falta de capital, pela crise, pelo custo do dinheiro, a dificuldade de acessar as linhas de crédito e agora o aumento dos custos, principalmente nutricionais e também dos dolarizados, obviamente, né? Se a gente pensar que o dólar no ano passado estava mais ou menos na casa de 5,30, né? 5,40, se não me engano, para essa época. Desculpa se eu falei aí, mas isso está começando a chamar muita atenção e chamar as pessoas a fazerem contas para a gente analisar aí a margem de como que vai estar o confinamento na hora de entregar esse boi. Então, eu queria chamar o Stefan aqui para falar um pouquinho mais do milho na última semana, né, e das perspectivas que a gente tem, e depois chamar o Rodrigo para a gente poder seguir com a bolsa, os mercados e os suportes e resistências e o posicionamento dos agentes aí. Fala, Stefan. Bom, fala pessoal, mais uma vez aqui a gente abordando, né, o cenário de milho, reforçando, né, acho que o melhor momento aí já passou para quem vai deixar para fazer conta agora, para olhar primeiro giro de confinamento. Com certeza aí vai se deparar aí com uma situação desagradável, foi o preço do milho que explodiu e não dá sinais de acomodação. Acho que esse é o ponto mais forte, né? A gente está vendo a demanda muito forte, a colheita do milho segunda safra que avança dentro de um padrão normal, dentro da média histórica, né? Consequência dos anos anteriores de preços baixos de milho, implicando em redução de área plantada de milho primeira safra, mesmo sendo uma primeira safra com um clima que colaborou, essa oferta de milho que está chegando, ela não é suficiente para frear esse movimento de alta que a gente está vendo.
A gente está vendo também movimentos aí relacionados à importação de milho, principalmente da Argentina, que já está com a safra em colheita. Enfim, o parâmetro da Argentina aí a gente já colocou em outras reuniões, mas é uma situação que teve complicações climáticas, mas que se estabilizaram durante o mês de fevereiro e março. Então, é uma situação já que está estabelecida no mercado e que hoje o Brasil, empresas do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, potencialmente até empresas do Nordeste, vão começar a olhar esse movimento com mais atenção para o curto prazo, olhando essa janela agora até ter uma definição do que o clima vai garantir para nós, né, vai trazer para nós em termos de produção. É uma safrinha que vai entrar mais tarde no mercado, né? O plantio foi concentrado no mês de fevereiro, apesar de ser apesar da curva de plantio estar dentro de um padrão normal, né? O milho de janeiro, ele teve um percentual ali de plantio muito baixo comparado com o histórico, então a gente tem essa janela de fevereiro que foi toda concentrada. A gente tem que olhar para o clima em abril e principalmente aí a partir de junho, julho, que a gente vai ver essa safrinha entrando no mercado. Então, essa combinação, né, o mercado doméstico ainda comprando muito, né, os fatores de sustentação de preço para as atividades de mercado doméstico estão colaborando para preços mais elevados. O atraso da colheita da safrinha, né, o atraso da chegada da safrinha no mercado também está dando sustentação aos preços no mercado doméstico. Tem todo o cenário internacional que influencia sobre precificação, né, a condição dos Estados Unidos, né, a semana passada que entrou aí no radar as tarifas da União Europeia, retalhando, né, os Estados Unidos tinham colocado de tarifa em relação ao aço, já a União Europeia retalhando, entrando na cesta de retaliação produtos do agro. Da mesma forma, a China já indicou ali também uma retaliação, entrando o milho na cesta de tarifações de produtos dos Estados Unidos. Então a gente vê um movimento internacional que olha para o milho brasileiro, mas a gente tem esse cenário de indefinição ainda de oferta. E o que a gente teve de regularidade, né, de chuvas ali durante o final de fevereiro, início de março, né, as chuvas voltaram para algumas regiões que estavam com um cenário mais delicado na última semana, né, a partir de quarta-feira, de terça até sexta-feira ali, a gente teve registro de chuvas no MS, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, que são estados que estavam aí numa situação mais delicada, principalmente Minas, que tem regiões ainda que está mais de 30 dias sem chuvas. Não necessariamente são regiões agrícolas, né? Às vezes é uma região de pecuária, principalmente mais ao norte de Minas, mas que isso, se o pasto está secando, se às vezes não tem condição, o cara tem que olhar para a nutrição. E quando a gente olha para a perspectiva climática de curto prazo, MS, Paraná e São Paulo ainda continua com um cenário de comportamento de chuvas mais irregular, né, dentro desse horizonte de 7 dias. MS, Paraná, MS, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, outras regiões, está num cenário mais razoável. Goiás também entrou num cenário mais razoável. Então, isso acaba, de alguma forma, também deixando o mercado mais tenso, né? Enquanto a safrinha, as chuvas de março e abril não trouxerem um quadro de normalização ou de uma expectativa mais positiva de produção, o mercado de milho ele vai continuar tensionado, pelo menos até meados de maio. Essa é a nossa percepção nesse momento. E se o clima for muito ruim em abril em relação às chuvas, a gente pode ter um cenário um pouco mais explosivo para essa reta final de primeiro semestre. E no segundo semestre aí vai ficar por conta do andamento da colheita, da oferta que vai chegar. A gente já está vendo o B3 essa semana toda. Na verdade, acho que passou o mês de fevereiro inteiro, principalmente a partir da segunda quinzena de fevereiro. E agora, o começo de março, aí o mercado firme, muito firme para o milho, bastante volátil, mas muito sustentado. Não perdendo ali patamares que era importante, né? Semana passada chegou a traçar ali uma correção um pouco mais forte, mas o cenário climático bateu, a volatilidade do mercado internacional bateu,
e a gente está vendo nesse início de semana a B3 aí alcançar patamares bastante elevados, né? O setembro já batendo ali na casa dos 74,50, o novembro já muito perto ali dos 77. Então a gente está com um cenário de milho que ele está mais delicado, que ele está mais estressado. O custo de opções está caro, tanto para cima quanto para baixo. Ele está mais salgado por conta dessa volatilidade, dessas tensões internacionais e também dessa nossa indefinição aqui de curto prazo. Temos um cenário, né, como a gente já vem comentando em conversas anteriores, que o cenário de milho ele é mais delicado do ponto de vista internacional e ganhou esse grau de risco maior aí por conta do que aconteceu com a safra de soja, né, com a janela de plantio e agora essa questão das chuvas. Já falando, né, engatando aí para a soja também, até o mercado que está relativamente mais firme. Estamos olhando aí, né, vendo problemas logísticos aí, principalmente no norte do Brasil, né, algumas questões aí. A gente está vendo até tradings aí, clientes nossos do sul de São Paulo reportando que trading está oferecendo embarque para portos de Santa Catarina, né, olhando justamente aí o grau de complicação logística que a gente está devido ao cenário de oferta que vem crescente. Né? O mercado está muito firme, isso é o que chama mais atenção, né? Os prêmios aí e Chicago vem dançando conforme saem aí as questões internacionais, por mais que a safra na América do Sul já está precificada, não descartamos aí movimento de acomodação no horizonte de 40 dias, né? Um mercado que talvez vai continuar bastante lateralizado, sem grandes mudanças de preço, mas o olhar começa também a se voltar aí para os Estados Unidos, né? Nesse momento ainda é cedo falar, mas o clima nos Estados Unidos, né? Condições de umidade no cinturão agrícola dos Estados Unidos estão baixas. Revisões aí de área plantada, né? Final do mês de março agora, sai a primeira estimativa, primeiro levantamento oficial, a primeira estimativa saiu no final de fevereiro, mas o primeiro levantamento oficial de área plantada dos Estados Unidos para soja, para milho, para algodão, sai agora na próxima sexta-feira, final de março. Isso tende a mexer também com os preços lá em Chicago e, consequentemente, com o mercado aqui no Brasil. Então, acho que vale aí para quem está olhando para a soja, acessar aí nosso relatório. Para quem também está olhando para o milho, acessar nosso relatório semanal ali, Fato Agrícola Soja, Fato Agrícola Milho, que ali a gente coloca as atualizações e as devidas recomendações de como avançar. E aí queria passar também para o Rodrigo para trazer aí a percepção de como estão os movimentos internacionais e das bolsas. Bom, vamos lá, Stefan. Na última semana, iniciando aqui por Chicago, nós tivemos a divulgação, né, na terça-feira, no dia 11, do relatório WASD. Né, a gente soltou os dados preliminares, né, em nossas redes sociais, relatório completo também na plataforma de research. Porém, o relatório desse mês de março ele não trouxe grandes alterações, né, tanto para Estados Unidos na temporada atual, né, 24 ou 25, quanto para o cenário produtivo aqui na América do Sul, Brasil e Argentina. Né? O órgão norte-americano ele apenas reduziu os estoques finais de soja e milho no mundo na temporada atual, algo que também já vinha sendo monitorado. O que a gente teve em termos de movimentação de preços foi um recuo no comparativo semanal, 7 a 14 de março, né, até o fechamento da última sexta-feira, foi uma queda tanto para os futuros de milho quanto para os futuros de soja, né, na CBOT. Para a soja aqui, o contrato vigente, o maio 25, né, nós tivemos recentemente a liquidação do contrato março, maio 25 na tela agora $10,20 o bushel, ele segue em tendência de baixa, mas apresentando uma correção de curto prazo, né? Uma referência importante que a gente tem aqui é a região dos 10,30, $10,29 o bushel. É um patamar que também passa a média móvel de 20, né? Um indicador de tendência de curto prazo e que pode atuar aí como um obstáculo de curto prazo. Mas ele segue em tendência de baixa. Em linha com esse movimento, posicionamento dos fundos de acordo com o CFTC, né? O último report, eles diminuíram o saldo vendido, né? Ele era maior
no dado do último podcast que a gente trouxe, mas eles reduziram essa posição, que atualmente é de menos 15.544 contratos para soja em grão, né, analisando futuros e opções. Para o milho, o saldo ainda é positivo, né, por parte dos fundos, mas eles vêm reduzindo esse saldo comprado semana após semana. Também nesse último relatório do CFTC, a posição dos fundos em derivativos de milho, somando futuros e opções, é de 146.541 contratos. E aqui para o milho a gente já tem também uma tendência de baixa, né? Nas últimas semanas aí a gente viu uma derrocada dos preços, refletindo muito esse imbróglio comercial, né? Essas tarifações dos Estados Unidos e posterga, inclusive, né? Essa virada de mês vai ser bem importante. Como o Stefan pontuou, a gente tem relatório diário e estoques trimestrais, né? Nos Estados Unidos, e também a gente tem essa definição ou não, né? Vamos ver se vai entrar em vigor, né? A imposição tarifária por parte dos Estados Unidos no México e no Canadá, que ela entraria em vigor no dia 4 de março, foi postergado por um mês e ela tem esse prazo até o dia 2 de abril. Então, essa virada de mês ela tende a trazer não, né? Tende a continuar com bastante volatilidade aí para os mercados aí de grãos em Chicago, especialmente. Aqui para Brasil, já trazendo, comentando esse cenário do milho, né? Tanto no mercado futuro quanto depois no mercado doméstico, vou pontuar. Mas na B3 a gente tem mercado também direcionado para cima, como o Stefan pontuou. Hoje o contrato maio 25, né? Ontem nós tivemos a liquidação do contrato março. Hoje o contrato maio 25 está renovando a máxima da série, né? Bateu 8,350 na máxima da sessão de hoje. Na tela agora um pouco acima dos R$ 83 a saca. A gente não tem muito patamar de resistência, né? Quando ele vem renovando as máximas, a gente fica sem um teto de preços aí no curto prazo, segue bastante direcionado para cima. Patamar de suporte, o último fundo registrado foi 7,826, foi a mínima aqui no dia 11 de março, então caso o mercado volte a ceder, a recuar um pouco, é um patamar que a gente observa no curto prazo, mas o milho segue bastante impulsionado para cima, dado esses fatores fundamentais que o Stefan pontuou mais cedo. Queria destacar aqui, no dia de ontem, né, o indicador CPEA Base Campinas, ele renovou a importante marca dos R$ 90 a saca, né, ele veio exatamente a R$ 90,26 no fechamento do dia 17/3. Esse é o maior fechamento diário desde o dia 5 de abril de 2022, então renovando aí os maiores patamares dos últimos anos, o indicador base CPEA Campinas. Muito respondendo a todas essas questões, né, previsões climáticas, esse risco climático ainda em aberto para abril e maio, uma oferta mais restrita de curto prazo e uma demanda doméstica aquecida, que vem refletindo esses atuais patamares, né? Ontem, o contrato março ele foi liquidado próximo da referência dos R$ 90 a saca e a gente tem um patamar um pouco mais baixo aí, né, para os vencimentos maio em diante. Maio, como eu disse, próximo aos 83, o julho já está no 74,80 e setembro 74,29. Lembrando que julho e setembro aí são os contratos da B3 para o milho que são referências para o nosso milho safrinha. Aqui pontuando também o indicador da soja no mercado físico, né? Base CPEA Paranaguá, no dia de ontem veio a R$ 133,05 a saca, pequena queda frente à semana anterior, que estava em 134,86. Aqui respondendo, né, a queda dos preços futuros da soja em Chicago, né, a queda do dólar deu uma boa escorregada, o contrato vigente, ó, 5,71 na tela agora, dólar J25, né, o contrato para abril. Então essa escorregada de Chicago e do dólar acabou impactando o preço final aqui para a soja no mercado doméstico, apesar dos prêmios ainda estarem relativamente fortalecidos, né, base Porto. Acho que esse é o principal cenário. Queria
aproveitar o gancho e comentar que o cenário técnico para o boi maio fez um movimento relevante nos últimos dias, né? A gente vem acompanhando um movimento de recuperação. Uma referência que a gente estava observando era os 310, que há um tempo atrás poderia servir de suporte, né? Foi perdido. Aqui foi uma importante referência, o mercado, esse contrato, né, o maio 25, ele fechou esses dias próximo a esse patamar, e caso, a gente até pontuou isso nos relatórios de abertura, né, caso o mercado ultrapassasse e fechasse acima desse patamar, né, qual seria o próximo objetivo? Tecnicamente, a gente tem um objetivo importante aqui nos 320, então é a próxima referência. O mercado na tela agora a R$ 315,05 arroba o maio, né, dando sequência a esse movimento de alta, e é para lá. E tecnicamente ele apresenta, ele está apontando, né, R$ 320 arroba cravado. Caso volte a recuar, tem um fundo aqui nos 306,70. Então, bastante atenção com esse mercado de boi gordo que apresentou uma recuperação aí de curto prazo. Não sei se ali já tem algo a pontuar. Tá começando a ficar interessante aqui. Se a gente analisa um gráfico diário, tá começando a ficar um viés um pouco mais positivo. Eu acho que ele anda com viés mais positivo também. Por sinal, para quem já trabalhou de forma muito intensa com o mercado futuro, as movimentações, liquidações e fluxos dos investidores, saiu aquela notícia negativa da suspensão das plantas durante o carnaval, o mercado nem deu bola, né? Então já tinha algo ali, assim, um clima de, cara, tô querendo subir, assim, a gente tem que mudar o rumo desse negócio aqui. E o mercado ele tem respondido muito ao abate das fêmeas. Então, fevereiro saiu a notícia do abate das fêmeas intenso em janeiro, o mercado caiu. Agora em março também. Aí, de repente, essas fêmeas começaram a enxugar, e o mercado voltou a querer pagar um ágio. Então, acho que, em referência à análise do Rodrigo, né, trazendo um pouco de informações fundamentais, que uma coisa sempre conversa com a outra, não é só o gráfico ali solitário, ele tem o seu fundamento por trás formando aquela informação, mas o gráfico ele acaba antecipando informações que para a gente no fundamental ainda muitas vezes não está clara, né? E de fato foi isso que aconteceu. Então, o que a gente observa agora é um mercado um pouco mais positivo mesmo, principalmente na bolsa. O físico ainda não acompanhou, mas talvez acompanhe com essa enxugada de fêmeas que está começando agora. E talvez seja uma nova visão aí para os próximos meses, né? Eu falei para vocês, eu era um pouco mais negativa, achava que o mercado ia ceder até abril, talvez um pouco maio, enquanto durasse esse início, essa boca de seca. Mas parece que está faltando boi com essa ausência das fêmeas. Parece que a gente está pagando um preço aí pela falta de capital para investimento e talvez a ausência do bezerro do ano passado já esteja começando a ser notada no boi gordo. E seria isso que representaria aí. Mas é isso aí, gente. Obrigada pela análise, viu? Vamos para a semana, tem bastante coisa para a gente acompanhar. Eu falo assim, é muito engraçado, o mundo está muito instável, a gente está começando a viver com uma realidade diferenciada agora, que é uma mudança de geopolítica e o milho sempre foi muito afetado pelo dólar, né? Mas o boi começou a ficar mais a partir de 2019, com a ampliação do share exportado. Então a gente não é mais uma ilha de tranquilidade, né? O dólar ele impacta fortemente o fluxo do nosso produto no mundo. E essa guerra comercial ela faz com que o cenário que a gente estabeleça hoje ele mude muito facilmente amanhã com uma canetada. Então a gente precisa tomar cuidado, é um mundo instável, é um mundo novo que a gente vai conhecer, acho que aprender muito nos próximos anos, né, como testemunhos oculares aí do mercado e vivendo e aprendendo e agora diante de uma nova geopolítica que eu acho que vai interferir muito na nossa forma de comercializar globalmente. E vamos analisar. Mas o cenário de hoje que a gente tem para enxergar com os dados e as ferramentas que a gente tem na mão é esse. Obrigadão, viu, Gás? Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa semana. Boa semana. Valeu, pessoal. Boa semana. Valeu.